14. Vamos ver agora equação de segundo grau, apostila São Paulo Faz Escola, terceira série do ensino médio. Vamos ver agora, ele pergunta aqui na página 14, ele fala assim, na equação, quais seriam as raízes? Ele pede para a gente fazer o pensamento, raciocínio de soma e produto. Como funciona esse raciocínio? Se aqui eu tenho o menos 7, pega esse sinal de menos e inverte. Então, vocês pensem assim, que a soma tem que ser 7. Então, escreve aqui que a soma, um número mais outro, tem que ser igual a 7. E o produto tem que ser igual a 12. O que é o produto? É um número vezes o outro, tá? Então, aqui, um número vezes o outro tem que dar 12. E o mesmo número que eu pôr aqui em cima eu ponho aqui embaixo, o mesmo número que eu pôr aqui em cima eu ponho aqui embaixo. Então, eu quero que vocês pensem, quais são os dois números que somados dá 7 e que multiplicados dá 12? Eu vou ajudar vocês nesse raciocínio pensando da seguinte forma. Vamos pegar a tabuada aqui, que número vezes o outro que dá 12. Pode ser 12 vezes 1, dá 12. Pode ser 2 vezes 6, dá 12. Pode ser 3 vezes 4, também dá 12. Só que qual deles que a soma dá 7? 12 mais 1, se eu somar, dá 13. 6 mais 2, se eu somar, 2 mais 6, se eu somar, dá 8. 3 mais 4, se eu somar, dá 7. Então, eu descobri que é o 3 e o 4, o 3 e o 4. Por quê? Se eu somar, dá 7, se eu multiplicar, dá 12. Então, qual que seria a resposta? Quais seriam as raízes dessa equação de segundo grau? X² menos 7x mais 12. Vocês colocariam que as raízes são um valor de x é o 3 e o outro valor de x é o 4, tá ok? Vamos agora fazer aqui a atividade 5, que é um raciocínio, só que agora ele quer que a gente encontre uma raiz, tá? Uma resposta das equações de terceiro grau. O que são equações de terceiro grau? Que tem x elevado ao cubo, x elevado à terceira. Tem aqui e tem aqui. Em todos eles tem x elevado à potência 3. Por isso que todos eles são equações de terceiro grau. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui na letra A, x elevado ao cubo menos x menos 10 tem que ser igual a zero. Que número que eu coloco aqui no x e depois eu faço menos 10 e que ele seja igual a zero? Vou ajudar vocês aqui nessa primeira. Pensa o seguinte, vou começar aqui com o número mais simples que tem, né? Depois do 1, mais simples é o 2. Então, se eu colocar o 2 no lugar do x, vai ficar 2 elevado ao cubo mais 2 menos 10. Isso aqui tem que ser igual a zero. Vou ver se isso vai ser igual a zero, tá? Tem que ser igual a zero. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo é 8. Mais 2, menos 10. 8 mais 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, eu consegui achar um valor do x. Um dos valores do x é o 2. Foi o que eu substituí aqui, o x, tá? Ah, professora, mas como que faz essa conta? Segue a sua intuição, tá? Por exemplo, aqui, na letra B. Tem x ao cubo menos 5x mais 6x é igual a 0. Como aqui você tem que perceber que em todos eles tem x, você fala assim, poxa vida, se todos têm x e eu quero que dê 0, é só colocar o 0 no x. Por quê? 0 elevado ao cubo é 0, 5 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0. Tudo vai dar 0. Então, aqui, você já pode, de cara, já falar que um dos valores do x é 0. Tá muito fácil para perceber isso daí, tá? Vamos ver aqui na letra C. 8 mais x elevado ao cubo tem que ser igual a 0. Então, aqui no lugar do x, eu tenho que colocar um número que no final da conta ele dê menos 8. Por quê? Tem que dar menos 8 aqui, para na hora que eu somar com esse 8 aqui, ele zerar, tá? Então, eu vou ter que fazer o quê para ele dar menos 8? Eu vou ter que pôr o menos 2 no lugar do x. Por quê? Se eu fizer menos 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí, menos com menos dá mais, e mais com menos vai ser menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8.
Então, se eu fizer menos 2 elevado ao cubo, vai ser menos 8. E menos 8 com mais 8 vai ser igual a zero. Então, eu descobri que no lugar do x, eu tenho que colocar o menos 2. Tá? Então, um dos valores do x é menos 2. Isso daqui é raciocínio puro. Tá? Tem que vir assim da inteligência de vocês. Aqui, ó, 2x elevado ao cubo mais 4x menos 2x menos 4 é igual a zero. Que número que a gente põe nesse x para resolver e dar zero? Vamos pegar um número simples. Não precisa pensar em número muito enorme, tá? Pensa nos mais simples que existem. O 1, por exemplo. Se aqui você percebe que tem 2 e 4 positivo e aqui você percebe que tem 2 e 4 negativo, põe o 1, porque daí eu sei que vai zerar. Pode ser que zere, né? Vamos testar. Se eu fizer 1 elevado ao cubo, aqui, 1 elevado ao cubo, ele vai ser 1. Então, 2 vezes 1, né? Elevado 2 vezes 1, 2. 4, põe 1 no lugar do x. 4 vezes 1, 4. Põe 1 no lugar do x. 2 vezes 1, menos 2. Aqui é menos. E menos 4 que está aqui no final. Então, olha só. 4 mais 2 dá mais 6. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Então, eu vou ter mais 6, menos 6. Eu sei que zerou. Então, qual que é o número que deu certo de colocar aqui no lugar do x? Foi o número 1. Então, eu já sei que o x, um dos valores do x é 1.